Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff. Estou passando aqui então para gravar mais uma aula para vocês de patologia radiológica. Agora a gente vai falar de patologias relacionadas com a articulação. A primeira patologia que a gente vai estudar vai ser o derrame articular. O derrame articular vai ser o quê? É o acúmulo de líquido, ou sinovial ou hemorrágico, então ou vai ser pelo próprio líquido sinovial presente na articulação, ou vai por uma questão de um trauma, pode ser até muitas vezes o próprio sangue. Então, é causado por uma inflamação de alguma estrutura dessa articulação. A inflamação na articulação pode ter várias causas, né? A principal dela é sempre o trauma provocado por uma atividade física, as contusões, doenças como gota, já falamos de gota, artrite, artrose, nos casos de doenças sistêmicas, pode atingir todo o organismo, né? Como o próprio lúpus, né? O lúpus eritematoso, que vai ser uma das causas aí. Sintomas, obviamente, dor, dificuldade de movimentação, edema, o próprio inchaço, né? Calor e vermelhidão. O seu tratamento, então, vai depender da causa, primeiramente, né? Qual é a causa para a gente poder tratar. E localização, podendo ser como anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatório, antibiótico, retirada do líquido, que é a drenagem, né? Repouso, redução do peso, exatamente, às vezes, entender a origem, fisioterapia, tratamento das doenças causadora da inflamação e o tratamento cirúrgico. Então, olha, a gente está vendo o edema, e aí faz uma punção e vai drenar. Tira aqui, ó, tu vendo no raio-x, tá vendo direitinho, tem um edema aqui. Aqui na ressonância magnética, tu vê bem direitinho o edema, perfeito? Então, lembrando que que vai ter a cartilagem, né? Essa cartilagem, essa cápsula sinovial, e qualquer ali, quando acontece uma inflamação ou aumento do líquido sinovial, ou pode ser a questão do excesso de líquido, ou até mesmo vamos dizer, uma sangue na articulação, vai aumentar essa cápsula e vai dar esse inchaço. Então, vai ser visualizado lá no, tipo, na ressonância um derrame, ó, um derrame articular, onde é que tu está visualizando aqui. Perfeito? Osteoartrite é uma doença da articulação caracterizada pela degeneração da cartilagem, acompanhada por uma alteração na estrutura das ósseas vizinhas. As mais atingidas são articulações da mão, joelho, coxofemorais e coluna. Em uma boa parte dos casos, não se conhece as causas da osteoartrite, né? Mas sabe-se que a obesidade, os esforços físicos repetitivos, esportes como futebol, né? Futebol americano são fatores de riscos. Sintomas: dores nas articulações, enrijecimento, diminuição da mobilidade. Não existe um tratamento que retarde a evolução, né, do processo patológico da osteoartrite, mas um condicionamento físico através de exercícios aeróbicos é uma medida importante para o controle dos sintomas. Os analgésicos, nos casos selecionados, ali pode ser uma cirurgia necessária. Então, é uma osteoartrite. Vou dizer sempre que a cavidade articular ela é lisa, né? Ela não tem nenhuma uma deformidade por causa do movimento. Então, quando acontece uma degeneração, vai causar um desgaste, consequentemente dor, né, do paciente. Então, a gente está vendo aqui, ó, tu vê que houve, ó, aqui tem um normal, tem um espaço e tem vamos dizer, é lisinho, né? Na verdade não tem nenhum. Aqui quando o paciente apresenta, ó, apresenta isso, tem um desgaste nessa articulação, e aqui, ó, tá vendo que tem com os osteofitos, então uma presença já tem resultado, vamos dizer, um desgaste ósseo, o corpo responde com uma calcificação, né? Então, cada vez que a gente diz, é uma perda de mobilidade que vai evoluindo, né? Osteomielite. O que é osteomielite? É uma infecção óssea ou na medula óssea local ou generalizada. Pode ser causada por bactérias, né? Por trauma ou cirurgia. Dores, febre, desconforto em geral e vermelhidão. O objetivo do tratamento é eliminar a infecção, né? Redução do dano causado no osso, tecido circundante, antibióticos pode ser usados para destruir a bactéria, né, que estão causando a infecção. Cirurgia pode ser necessária para remover o tecido ósseo morto. Perfeito? Olha como aqui. Há uma infecção. Então há uma lesão, vamos dizer, o tecido ósseo vai como fosse morrendo, né? Então isso é um processo bem, bem complicado.
muitas vezes vai ter que se reduzir, vai ter que tirar essa parte, retirar porque não tem mais o que fazer. Nesse caso, ó, tu vê que não tem mais nada o que fazer aqui. Temos que retirar toda essa parte aqui para poder preservar o restante do tecido. Osteoporose, perfeito. Essa aqui vai ser uma das patologias bastante realizada, especialmente lá na densitometria óssea, né? É uma condição metabólica caracterizada pela diminuição progressiva da densidade óssea e o aumento do risco em fratura, mais comum em mulher. O que acontece com o aumento da idade? Tu vai ter uma diminuição da densidade óssea. Isso aumenta o risco de fratura. Então é bem importante isso, né? Quais são as causas? Histórico familiar, baixa exposição solar, né, vitamina D, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool, pessoas de pele clara ou baixa, né? Asiáticos, deficiência na produção de hormônios. A gente sempre fala bastante disso aí lá em fisiologia. Sintomas. É uma doença silenciosa. Olha o problema. Tem uma diminuição da densidade óssea e o teu principal sintoma é não ter sintoma, é ser silencioso. O primeiro sinal pode aparecer quando está numa fase muito avançada, que geralmente é a fratura. Por isso, a densitometria óssea, DO, né, vai ser o nosso exame padrão ouro, né, que a gente vai identificar esse risco de fratura, né. Então, muitas vezes o paciente descobre que está com essa doença quando ele já tem uma fratura lá geralmente colo do fêmur ou uma fratura que não se explica, né? A fratura caiu da própria altura e quebrou o colo do fêmur. Como assim? A osteoporose pode ser de diferentes causas, então pode determinar provocou a condição. Primeiramente, o tratamento é descobrir, né? Propor o que está causando, né? Propor um tratamento que deve evitar a fratura, diminuir a dor, né? Quando existe, manter a função, né? Dieta diária, suplemento de cálcio, exercícios. Então, aqui está um exame de osteoporose, né? Tu vê que o paciente tem, geralmente, o colo do fêmur, que é uma das regiões mais fraturadas, né? Então, tu tem uma diminuição da densidade óssea de acordo com a tua idade já. Então, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder densidade óssea. E à medida que a gente vai... quanto mais abaixo dessa linha, mais o risco de fratura. Então, aqui tu vê um raio-x de quadril, onde é que tu já vê um paciente que tem uma fratura de um lado esquerdo e tem uma fratura agora do lado direito. Então é bem comum isso, né? Então as fraturas quase inexplicáveis. Caiu da própria altura e quebrou o colo do fêmur. Por quê? Ou eu sempre digo para meus alunos, ou será que não foi o contrário, quebrou e caiu? Aqui também, ó, olha como uma fratura no colo cirúrgico tem uma diminuição, a diminuição da densidade óssea é visível, né? Tu vê que não é um trauma, é uma fratura por uma deficiência de cálcio. Então, lá no osteoblasto, que não está tão... Osteomalácia, é o ractismo. Significa literalmente o amolecimento do ósseo, doença resultante da ausência da mineralização óssea decorrente da deficiência de cálcio, fósforo ou vitamina D, dieta incapaz de absorver esses nutrientes. Sintomas mais comuns são ossos dolorosos, né? A infecção dos dentes, fragilidade do músculo, maior inclinação óssea, né? Então o paciente vai ter exatamente isso, né? Vai acabar o ósseo entortar, né? Porque ele está um amolecimento. O tratamento pode ser prevenção de incluir a exposição do solar, né? Vitamina D, consumo abundante de vitamina D, cálcio, fósforos, óleos, fígado de bacalhau, então uma alimentação adequada, né? Porque esse amolecimento faz isso, ó. Esses ossos aqui, a tíbia e a fíbula, estão... aqui é o radiúna, perdão. Aqui, ó. Radiúna estão amolecidos, estão tortos. Ou a própria perna, né, que tem um amolecimento e isso acontece, ó. Por quê? Por uma deficiência de cálcio. O cálcio traz a dureza no osso. Então, no momento que tem lá vou dizer, quando o paciente já é de idade tem uma deficiência de cálcio, ele tem osteoporose. Quando é alguém mais novo tem uma deficiência de cálcio, ele vai ter esses ossos mais maleáveis, então ele acaba tendo ractismo, perdão. Artrite reumatoide. É uma doença inflamatória crônica, sublinha crônica, autoimune, que afeta as membranas sinoviais, que afina a camada de tecidos conjuntivos de múltiplas articulações, mão, punhos, cotovelos, pés, região órgãos internos, como os pulmões, corações, rins. O indivíduo geneticamente predisposto
A progressão, quando está associada a deformidade e alteração da articulação, pode comprometer os movimentos. Não se conhece a causa da doença, né, mas afeta 2 vezes mais mulheres do que homens, entre 50 e 70 anos, mas pode se manifestar em ambos os sexos em qualquer idade. Sintomas: é uma rigidez matinal que regride durante o dia, mal-estar, diminuição do apetite, perda de peso, cansaço, febre baixa, inchaço ali nas juntas mãos. Embora não se conheça os recursos, né, a curva definida, pode-se obter uma remissão dos sintomas para preservar a capacidade funcional, né? Tratamentos, medicamentos com analgésico, anti-inflamatório e drogas, né? Cirurgia e colocação de prótese. Então, o paciente que tem essa mãozinha aqui, ó, você deve conhecer, geralmente pessoas mais de idade, né? Tem essa mão bem comprometida, e aí tu vê que começa cada dedo vai para um lado, né? Então, isso aqui é uma mão bem característica, perfeito? A doença de Paget, que é uma osteoide deformante, uma das causas mais comuns da doença esquelética crônica, né? Uma doença desobstrutiva seguida por um processo de reparação, né? A superprodução do osso muito denso, né? E podem ser friáveis, fraturar facilmente. Então é um equilíbrio. No momento que o paciente tem um osso muito denso, ele pode ser facilmente quebrado, né? Causa uma causa desconhecida, mas a evidência surge de desenvolvimento de uma infecção viral. A doença de Paget ocorre em qualquer osso, né? Entretanto, afeta mais comum a questão bacia, fêmur, crânio, vértebras e úmero. Sintomas: dor, calor excessivo na região do osso, a fratura, a osteoporose, deformidade nas pernas, deixando arqueadas, né? Deformidade nas articulações e surdez, afetando o crânio por causa dos ossos da audição, né? O tratamento faz a administração de analgésico, anti-inflamatório para aliviar dor ou moduladores de atividade óssea nos casos das doenças mais ativas. É possível também recorrer à cirurgia, como colocação ortopédica, né, para corrigir a deformidade. Então, é uma deformidade óssea. A lesão de Bankart é uma lesão no aspecto anterior do lábio glenoidal, né, causada usual por um deslocamento anterior do húmero proximal. Luxação repetitiva pode resultar numa pequena fratura, né, avulsão anterior da margem glenal. Procedimento cirúrgico mais adequado seguido de fisioterapia. Então, lesão lá do labrum. Tá vendo o ombro, uma lesão anterior e essa lesão aqui bem no labrum acetabular, que é uma chamada lesão de Bankart. Síndrome de impacto, né? É uma condição dolorosa, não sei se no moles do manguito rotador, né? A bússola do espaço supracomial são comprimidos, né, na cabeça do arco coracoacromial. Uma das maiores causas de dor na disfunção do ombro, causando um trauma, certo impacto, né? Assim, dor, perda de movimentos, braços caídos e tendinite. Repouso, né? É indicado, suspender atividade de fisioterapia, cirurgia para as formas de tratamento. Então, é uma lesão que é síndrome do ombro caído. Então, quando tu olha o espaço entre acrômio e úmero aqui, esse espaço está aumentado. Perfeito? Que é ali os manguitos. Cisto ósseo é uma lesão benigna, né, que ocorre nos ossos de crianças, crescimento localizado no fêmur e úmero proximal. As causas desconhecidas, várias teorias especulam sobre a possibilidade de uma obstrução vascular. Sintomas: limitação de movimento e dores, né? Tratamentos atuais se direcionam, né, para a ruptura da bainha cística e suas drenagens através de uma injeção ou medicamente através de uma curetagem, né, que é um raspar. A obstrução vascular pode ser avaliada através do uso de fio de Kirchner, né, parafuso, ou hastes flexíveis intravasculares. Então, é uma lesão, um cisto, uma área, por isso que se atém que pode ser alguma coisa por vascularização, né, porque aquele tecido acaba morrendo, então fica um cisto, um espaço. É uma lesão benigna. Aqui um menino de 7 anos, olha que loucura. Fazer um raio-x numa criança de 7 anos e encontrar isso aqui. Olha. Tu vê ainda a presença de cartilagem de crescimento, ó, na epífise dos ossos longos, mas tu vê uma região de um cisto, né? Uma região frágil, uma região que não tem... Isso pode levar a uma fratura. Condromalácia patelar, né? Conhecida como joelho de corredor, que envolve o amolecimento da cartilagem da patela, né? Desgaste e ocasionamento nessa região. Ciclistas, corredores são mais vulneráveis. Existem 4 graus, então grau de amolecimento da cartilagem, fissuras e uma fissura chegando até o osso. Então, os graus são isso aqui. Há uma exata causa, não.
não é elucidada, mas existe hipótese que a etiologia pode ser relacionada com fatores anatômicos, histológicos, fisiológicos, para levar ao enfraquecimento da cartilagem. Sintomas: desconforto e perda do movimento e dores. O objetivo de avaliar a dor do paciente, aliviar essa dor, né, pode ser feita em imobilização, acometido anti-inflamatórios, pode ser exercícios fisioterápicos. A cirurgia é indicada quando o desalinhamento patelar é irreversível com a fisioterapia. Então, o paciente tem um desgaste da patela, que é um desgaste dessa cartilagem, por isso que é o joelho de corredor, né, de ciclista, porque o excesso de movimento nessa região causa isso aqui, e vai ter. Então, tu vai fazer que a patela começa a ficar lateralizada, né, e tem um desgaste aqui. Isso, e o exame padrão ouro sempre vai ser ressonância, que vai determinar essa inflamação aqui, né, que está acontecendo. Condrosarcoma é uma lesão da cartilagem maligna, né, ocorre primeiramente em adultos, né, raramente encontrados em adolescentes, numa fase criança. Geralmente ocorre nos ossos longos. A causa mais exata da condomalácia é conhecida, condrosarcoma não é conhecida. Então, pode haver o componente genético ou cromossômico que dispõe indivíduos a esse tipo de malignidade. Sintomas devem variar, então, a localização do tumor, podendo ter a sensação de pressão ao redor da massa, né, e dores. O tratamento é cirúrgico com a ressecção do segmento acometido. A margem deve ser amplamente, né? Amplas porque não há resposta a rádio ou químio. Olha que tumorzinho, que câncer pesado, né? O cara não tem resposta a químio ou rádio. Então, a amputação é o tratamento. Baita, baita pepinão, né? Olha, a amputação é o tratamento mais existente. Então, cresceu, tem que amputar. Endocondroma é um tumor cartilaginoso benigno de crescimento lento, encontrado mais frequente nos pequenos ossos da mão, né? Ou os pés em adultos. Embora a causa exata não seja conhecida, acredita-se ocorrer tanto no crescimento excessivo da cartilagem quanto na extremidade, né? O condro, né, vem de cartilagem, né? Endocondroma. Como um crescimento persistente da cartilagem embrionária. Sintomas: dor, né? Dor na mão, que pode ocorrer no tumor. Tumor é muito grande, né? Afetando o enfraquecimento, né? Causa uma fratura, alargamento do dedo, né? Afetado o crescimento. O tratamento, então, inclui uma cirurgia, né? Em alguns casos, o enfraquecimento ósseo presente em fraturas ocorre, né? O enxerto ósseo necessário, cirurgia, então é esse tipo de tumorzinho aqui, ó. Olha como aparece. Obviamente, obviamente o paciente vai ter uma dor, né? E aí, muitas vezes, pode, uma fragilidade, pode quebrar, pode ter que fazer um enxerto para poder. Sarcoma de Ennigsen é um tumor ósseo maligno primário, né, que surge na medula óssea, na diáfise dos ossos longos e crianças adultos, jovens podendo afetar qualquer parte óssea. Embora a origem desse tumor ainda não esteja definida, né, as teorias maiores da sustentação surgem que os tumores envolvem a partir de uma célula primitiva deriva tanto do tecido embrionário chamado de crista neural, ou células presentes que habitualmente no organismo chamadas de células tronco mesenquimais, que possuem capacidade de diferenciar a variedade de tecidos. Sintomas: dores, febre, desconforto geral, vermelhidão. O tratamento inclui químio, seguida por cirurgia da ressecção do tumor ou radioterapia individualizada a cada caso. Então, é um tipo de tumor. A gota é uma doença bem legal, bem comum, que é uma doença caracterizada pela elevação do ácido úrico no sangue, que leva os depósitos de cristais de monourato de sódio nas articulações. Então, o aumento do ácido úrico no sangue do teu paciente vai fazer esse depósito de cristais. E aí, depósito de cristais de sódio, né, monourato de sódio nas articulações gera surtos de artrite aguda secundária, tendo como seus portadores causa da ausência congênita de mecanismos enzimáticos na secreção desse ácido úrico pelos rins. A eliminação adequada aumenta a concentração. A produção excessiva do ácido úrico pelo organismo devido ao defeito enzimático. Então, o que o paciente tem? Ele tem uma doença predisponível que ele não consegue eliminar esse ácido úrico, então há um acúmulo, havendo o acúmulo, ela se deposita nas articulações e o cara tem uma crise de artrite. Como é que se trata essa doença? Olha, ele não pode comer nada que tenha ácido úrico. Então, o tratamento é alimentar. Cara, não come, porque cada vez que tu comer, tu vai ter uma crise. Sintomas, mas das vezes o primeiro sintoma é um inchaço, né? Do pé, acompanhado por uma dor forte. A primeira crise dura de 3 a 10 dias.
Após o período, o paciente volta a levar uma vida normal, geralmente faz que procure ajuda médica imediata pela crise, né? Uma nova crise vai surgir em meses ou anos, podendo levar às outras articulações. Não há cura definitiva para a gota. Geralmente é indicado uma dieta, como eu te falei anteriormente. Cara, vamos fazer uma dieta e medicamento para diminuir a taxa de ácido úrico no sangue, consequentemente evitar a crise. Então, o tratamento é: não coma nada que tenha ácido úrico, então o teu alimento é de uma dieta específica, e medicamento para diminuir. E tratamento para dor, porque eliminar essa crise. Então, geralmente, ó, o cara vai, cristais de urato ali, o monurato, vai acumular aqui, o cara vai ter essa dor, né? Ó, edema, dói muito, uma dor muito pesada. Para de comer tudo que tem, vai se alimentar, remédio para dor e remédio para eliminar isso aqui, até uma nova crise. A doença de osteogold, né, consiste em uma inflamação ósseo-cartilagem, uma porção proximal da tíbia, né, comum em meninos de 10 a 15 anos. Acredita-se que a doença causada pela lesão ocorre quando o grande tendão patelar se solta parcialmente da tuberosidade tibial, a qual é fixado. Sintomas: dores, falta de movimento, dores a fazer atividades físicas. O tratamento não padrão não operatório diretamente correlaciona-se com a severidade da condição. Essa condição geralmente está modificada nas atividades, então gelo, nos casos mais graves. Compressas de gelo pode ser aplicada, né? Áreas do concurso que estiver vigente ali, atividade não está restrita, a menos que a dor se regime. O tratamento geralmente dura de 4 a 4 semanas. Então, o que acontece? Geralmente aqui, porque o pico do crescimento, né? Há um estirão do crescimento e esse osso não aguenta, vamos dizer, crescer, não aguenta essa conformação e ele acaba rompendo. Ó. Então, essa é a doença. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.